senhor presidente, senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, o governo tem falado em fazer uma reforma ministerial. Nós defendemos, em especial, porque compreendemos que é inadequado, e há muito dizemos isso aqui no plenário do Senado. Eu e o senhor, senador Cristóvão, estivemos com a presidente da República e dissemos para ela que é inadequado 39 ministérios. Se criar mais um, acaba ficando piada pronta. Falamos isso, temos dito isso, temos insistido nisso. Agora, por outro lado, nós temos que ver, e é necessário dialogar, sobre quais ministérios devem ser extintos, fundidos com outros, e quais os papéis de cada um desses ministérios. Eu falo aqui porque o governo tem insistentemente, o governo tem anunciado que pretende, nessa dita reforma ministerial, extinguir a Controladoria Geral da União. Ora, senhor presidente, se tem algo que não se justifica a extinção, inclusive pela redução de custos, é a CGU. Veja, senhor presidente, a CGU é uma das melhores medidas ocorridas ainda no governo do presidente Lula. Ela foi criada, no seu atual modelo, pela Lei 10.683, de 2003. Não tem uma operação de combate à corrupção hoje no Brasil em que a Polícia Federal e o Ministério Público não tenha a Controladoria Geral da União ao lado. Desde que foi criada, a CGU já realizou 183 operações especiais juntamente com a Polícia Federal e outros órgãos, com o fim de combater a corrupção. Foi por meio da atuação da CGU que o Brasil avançou na transparência dos dados do governo, implementou a Lei de Acesso à Informação no governo federal. Isso foi trabalho da Controladoria Geral da União. A CGU tem tido um papel fundamental no auxílio a estados e a municípios para o cumprimento de duas leis fundamentais para nós termos um país livre da corrupção. A Lei de Acesso à Informação, que já disse aqui, e o Programa Brasil Transparente, a Lei da Transparência. O Portal da Transparência, instituído pela CGU, foi considerado pelo Escritório da ONU uma das 5 práticas mundiais mais efetivas da prevenção ao crime e da prevenção à corrupção. Cada real com esta atuação da CGU, cada real investido na CGU, voltam R$17 para o contribuinte. Para se ter uma ideia, da sua criação em 2003 até agora, a CGU já recuperou 14 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Parte disso na atuação junto com o Ministério Público na Operação Lava Jato. De 2003 para cá, a CGU já demitiu 6.000 servidores envolvidos em corrupção. Graças à atuação da CGU, o Brasil evoluiu, sim, o Brasil evoluiu no ranking internacional de combate à corrupção. O país participou da punição, através também dessa instituição, participou da punição de mais de 4.000 empresas por irregularidades na execução do contrato, na execução de contratos. E veja, qual a razão de extinção de um órgão que possui apenas 0,29% dos servidores do Poder Executivo Federal? Um órgão que é o 4º menor orçamento do Executivo. Ora, senhor presidente, por que não pensam em fundir outros ministérios? Por que não se pensa em diminuir o fisiologismo do leiloamento do governo, como tem ocorrido aqui?
melhor do que extinguir a CGU como medida de combate à corrupção é manter a CGU e não conceder o Ministério da Saúde para parlamentares vinculados ao senhor Eduardo Cunha, que representa representa ser hoje o chantagista mor da nação. Um senhor que em qualquer nação democrática e civilizada do planeta, senhor presidente, estaria numa cela de cadeia, não presidindo o parlamento. Em qualquer nação democrática, o senhor Eduardo Cunha estaria frequentando uma cadeia e não chantageando os poderes da República e chantageando o Senado e o Congresso Nacional, como fez escandalosamente essa semana. Mas o que o governo faz? Quer, por um lado, extinguir a CGU e, por outro, concede o Ministério da Saúde a um parlamentar indicado pelo senhor Eduardo Cunha. Senhor presidente, todas as medidas adotadas e o comportamento e a atuação da CGU representaram uma melhor classificação do país no ranking internacional de combate à corrupção, como já citei. O rebaixamento da CGU, a extinção eventual da CGU, a divisão da CGU como pretendem, ou a submissão a outro órgão do governo, significará, sem dúvida alguma, o rebaixamento do Brasil nos postos que já alcançou de combate à corrupção. Deixar essa instituição, que tem sido parceira e tem atuado, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, deixar esta instituição, ou rebaixar essa instituição de suas atribuições, só criará mais dificuldades e internacionalmente comprometerá a imagem do país. Senhor presidente, um conjunto de representantes da sociedade civil mundial enviou recentemente uma carta à presidente Dilma Rousseff, dizendo as consequências danosas que representa o fim da Controladoria Geral da União ou seu esfacelamento e sucateamento. Um conjunto de entidades, de fóruns, movimentos e redes de controle e prevenção e combate à corrupção manifestaram claramente à presidente que é inaceitável o fim, extinção, sucateamento ou divisão deste órgão. Dentre essas instituições está o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, a rede, o Fórum de Combate à Corrupção de diferentes estados, a rede de controle e gestão pública de diferentes estados do combate à corrupção. Além disso, o conjunto de entidades, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas da União e auditores de diferentes órgãos já manifestaram o que pode representar a extinção de um órgão como este. Sem a CGU, não teria tido sucesso, por exemplo, no meu estado, operações como a Operação Mãos Limpas e tantas outras operações que só no meu estado já foram mais de 10 sequenciadas. Sem a CGU, nós não teríamos recuperado recursos públicos como nós recuperamos. Ora, senhor presidente, é um despauperio sobre a argumentação concreta de reduzir os custos, extinguir, dividir ou se tornar submisso o órgão que mais reduz custos na República Brasileira hoje. A outra alegação e possibilidade que levantam é vincular a CGU a um ou outro ministério. A pergunta que se faz, a qual ministério vai se vincular à Controladoria Geral da União? Há um ministério que tenha denúncias de prática de corrupção contra ele? Me parece, na prática, querer, de fato, sempre se diz que é no detalhe que se mostram as intenções. Se esta ação por parte do governo se concretizar, me parece que o detalhe é que quer emparedar,
dificultar, engessar os mecanismos que foram conquistas do Estado brasileiro no combate à corrupção. Eu apelo aqui, desta tribuna, à presidente da República. É inaceitável, sob a alegação de redução de custos, extinguir hoje a instituição do governo e do Estado brasileiro, que tem sua maior independência e que é a principal a contribuir com a redução de custos do Estado brasileiro. Senador Cristóvão, tenho o prazer de lhe ouvir. Senador Randolph, 2 pontos. Primeiro, meu apoio ao apoio que o senhor está dando, porque a entidade que luta contra a corrupção, nesse momento, ser degradada, diminuída, não seria um gesto bonito, não seria um sinal positivo para a marcha que o Brasil deve seguir. Nós juntos fomos a presidente mostrar a necessidade de reduzir ministérios. E, claro, tem que reduzir, deve reduzir, mas tem que reduzir sem perceber, ou seja, tem que reduzir percebendo os sinais que isso significa. Então, meu apoio. Segundo, sobre a situação do presidente da Câmara de Deputados. Eu fico surpreso como pouca gente tem levantado esse assunto em todo o Congresso. Ontem eu fiquei feliz de ver a manifestação do deputado Chico Alencar, simplesmente perguntando ao presidente Cunha se era fato ou não das contas dele na Suíça. Ele simplesmente não olhou nem para o deputado. Eu creio, e aproveito essa sua manifestação para lançar isso aqui, eu creio que o presidente da Câmara de Deputados, diante dessas acusações, ele próprio deveria convocar uma sessão do Conselho de Ética, ir lá, pedindo que a sessão seja pública, com a presença da imprensa, dar as explicações dele. Veja que eu não estou acusando. Eu só estou dizendo que ele está sob acusação e não de grupos levianos, não, de entidades sérias, e não de órgãos brasileiros que poderiam ter qualquer razão de incriminá-lo por razões políticas. Não, diante de manifestações de autoridades estrangeiras que não têm a menor razão de buscarem comprometer o presidente da Câmara do Brasil. Ele tem que dar uma satisfação. E, para mim, a maior satisfação que ele daria seria essa. Convoca a Comissão de Ética, pede uma sessão pública com a presença da imprensa, vai à Comissão de Ética, dá as explicações dele e aceita as perguntas de todos que estiverem presentes. E como eu estou sugerindo uma sessão aberta, os membros da comissão terão assentos preferenciais, mas tem que ser aberta a qualquer deputado da Câmara que tem nele o seu representante e que, por isso, tem o direito absoluto de querer saber os detalhes sobre o comportamento do seu presidente. Então, eu fico satisfeito que o senhor tenha trazido esse assunto. Lamento que seja um assunto que parece escondido da maior parte dos parlamentares, sejam da Câmara, sejam do Senado. E fica aqui essa minha sugestão. Alguém pode até dizer desafio, se quiser. Eu tomo como sugestão ao presidente da Câmara. O Brasil está precisando disso. A Câmara de Deputados está precisando disso. O Parlamento está precisando disso. O Congresso. Cada deputado está precisando disso. Que ele faça uma demonstração daquilo que é a verdade dele. E que se submeta às perguntas de todos os presentes e que isso seja feito na Comissão de Ética. Senador Cristóvão, se ao menos essa sugestão de Vossa Excelência fosse, por parte do presidente da Câmara, atendida, pelo menos isso teria uma satisfação à sociedade. Pelo menos isso. Veja o teatro do absurdo da situação do presidente da Câmara. Primeiro, ele é denunciado pelo Procurador-Geral da República. Aí ele acusa o Procurador-Geral da República de estar sendo manipulado pela presidente e pelo partido da presidente. Agora, depois, ele nega veementemente a informação de que ele tinha um depósito de 5 milhões de dólares na Suíça. Pois bem, vem o Ministério Público suíço
e agora denuncia ele e confirma a existência do depósito. E ele não responde nada a ninguém. Durante essa semana, ele se comporta em relação ao Congresso Nacional da pior forma possível. Eu, inclusive, disse essa semana, senador Cristóvão, com o fato dessa semana, foi a 6ª vez que o presidente da Câmara chantageou o Senado e o Congresso Nacional. Corre o risco, daqui a pouco, do sequestrado se apaixonar pelo sequestrador. E o presidente da Câmara achar que pode tudo. Pode mandar no governo da República. Lamentavelmente, o governo acaba cedendo às pressões. Eu queria que a presidente tivesse sido firme e não tivesse cedido às pressões, mas não é o que ocorre. O Ministério da Saúde foi entregue, tiraram do Ministério da Saúde, demitiram um dos melhores sanitaristas do país, Arthur Quioro, e no lugar dele coloca um deputado ligado ao senhor Eduardo Cunha. Ora, para o bem da República, em nenhum outro lugar, o terceiro na ordem hierárquica da presidência da República, presidente da Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, se mantém na função como o senhor Eduardo Cunha tem sido mantido. Lembremos, o senhor Severino Alves saiu da presidência da Câmara por muito menos que isso, mas muito menos. E a maioria dos deputados, também com honrosas e salvas exceções, como o deputado Chico Alencar, o deputado Alessandro Molon, algumas honrosas exceções, mas a maioria dos deputados fazem a isso ouvido de mercador, como se não estivesse ocorrendo um fato da gravidade que se tem. Nós corremos o risco, daqui a pouco, do terceiro na ordem hierárquica da presidência da República ser réu em ação penal do Supremo Tribunal Federal. E o parlamento não toma nenhuma providência em relação a isso. Mas, senador Cristóvão, senhor presidente, para concluir, eu quero reiterar o apoio aqui à presidente da República nas reformas que ela vai empreender nos ministérios. Nós, senador Cristóvão, estivemos com ela há 2 semanas. Não estivemos lá para pedir cargo, não estivemos para pedir liberação de emenda, estivemos em alto e bom som para dizer à presidente, está aqui um conjunto de sugestões. Eu, Vossa Excelência, senadora Lídia, senador Caperibe, senador Lazia. Estamos na melhor das boas intenções, como senadores independentes que somos, para dizer, presidente, temos aqui um conjunto de sugestões. Eu lamento que das 2 semanas que se passaram esse encontro para cá, 2 ou 3 semanas, todas as nossas sugestões foram aplicadas às avessas. Dissemos para ela, senador Cristóvão, carta inclusive elaborada de punho pelo senhor, presidente, anuncie que o seu partido é o Brasil e dê um basta ao fisiologismo e propõe um pacto nacional em torno disso. 2, 3 semanas depois ocorre o inverso do que nós sugerimos. Nós sugerimos que o tamanho do governo, o tamanho de ministérios era inadequado. Mas nós não dissemos que tinha que extinguir um dos ministérios que menos gasta e recupera por ano mais de R$1 bilhão para os cofres públicos. As operações da Polícia Federal, as operações comandadas pelo Ministério Público, ficam capengas, amputadas, sem a CGU no perfil que ela está hoje. Então, senhor presidente, eu apelo, daqui não é mais encontrando com a presidente da República, mas eu tenho certeza que é um apelo desse grupo de senadores independentes, senhora presidente, que deseja que o seu governo dê certo, não pela senhora ou pelo partido da senhora presidente, mas pelo Brasil. Mas lamenta quando os caminhos do fisiologismo, do clientelismo, são aprofundados no governo. Mas lamenta, e muito, quando se ameaça a extinção de órgãos que são fundamentais para uma das piores pragas do país, que para o combate a uma das piores pragas do país, que é a corrupção. Então, fazemos daqui esse apelo. Eu espero, sinceramente, que não tenha a extinção ou a redução
das atividades da Controladoria Geral da União. Obrigado, senhor presidente.